Ótimo, então muito boa tarde a todos. Agradecer o convite, da professora Regina, da Cristine, para estar aqui na tarde de hoje. Infelizmente, como eu já adiantei, não me foi possível estar presencialmente, pelo que eu lamento muito, né? Gostaria de estar aí. Havia me programado para estar aí, tenho até um outro compromisso em Florianópolis à noite, mas o tempo daria, enfim, mas lamentavelmente eu não tive condições, né? Me surgiu uma demanda muito urgente e muito relevante que me impediu de passar essas horas na BR-101 Sul com chuva, que podem se transformar em muitas horas, né? Além de tudo. Mas mesmo que desse tudo certo, já seria complicado. Mas eu agradeço, então, a compreensão de todos, né, especialmente da organização, com essa minha dificuldade, e que bom que nós hoje, né, temos essa tecnologia que nos permite encurtar as distâncias, e eu posso estar aqui à disposição de todos para esclarecer dúvidas que estejam ao meu alcance. Ambos os temas são temas aos quais eu tenho me dedicado ao longo dos últimos anos, né, desde que as normas elas surgiram, mas mesmo antes, né, o tema que leva à edição da Lei 14.285 é um tema que me é muito caro há muito tempo, que é a questão relativa aos limites de afastamento de áreas de preservação permanente situadas em áreas urbanas, um tema que eu tenho trabalhado tanto na academia quanto na minha vida profissional há muito tempo, né, com todas as perplexidades causadas, seja pela má disciplina da legislação, seja pela má interpretação daqueles que operam na área jurídica. E também, mais recentemente, a temática da regularização fundiária urbana, que veio aí como uma tentativa de adequar a legislação à realidade existente no país, num país em que as ocupações irregulares elas sempre foram, no mínimo, toleradas, para não dizer que foram incentivadas em alguns rincões, não muito distantes de nós, mas outros também distantes, que são maus exemplos internacionais, como é o caso, né, da cidade do Rio de Janeiro, para citar apenas um. Então, a REURB, ela surge no ordenamento jurídico brasileiro, num primeiro momento, com vistas a atender a população de baixa renda, né? O surgimento da REURB ele se dá em nível legal na Lei Minha Casa Minha Vida. Posteriormente, se verificou que não seria suficiente atender ao interesse social, uma vez que há ocupações irregulares também de alto padrão, e isso, na verdade, por mais que se possa criticar o fato de ter acontecido, não se pode negar que é um fato. E se é um fato consolidado, se a ocupação está lá, o que fazer? Há duas soluções possíveis para a ocupação desordenada, para a ocupação irregular. Ou desfazimento, que muitas vezes é impossível e muitas vezes vai gerar um prejuízo ambiental ainda maior que a própria manutenção das edificações, ou o que é o mais razoável, que é regularizar, dotando aquela ocupação de infraestrutura básica, de saneamento, e especialmente dando àquelas pessoas dignidade. E isso, claro, tem custo, mas esse custo ele vai ser suportado pela municipalidade, no caso da REURB de interesse social, pelos proprietários, no caso da REURB dita de interesse específico. E somando esses dois temas, juntando essas duas realidades tão próximas, mas tão distintas no plano legal,
é que surgiu a chamada regularização fundiária das áreas de preservação permanente. Então, depois da Minha Casa Minha Vida, depois da lei da REURB, veio a modificação da própria legislação florestal, que passou a admitir que em áreas de preservação permanente, áreas tidas como urbanas consolidadas, é possível, sim, a regularização fundiária urbana, desde que, evidentemente, preenchidos determinados requisitos. E é isso que nós temos, né, como um arcabouço legal para uma situação que é uma realidade em todo o país, mas que em Santa Catarina essa realidade talvez se apresente como mais emblemática, uma vez que Santa Catarina tem a esmagadora dos seus municípios desenvolvidos ao longo dos cursos d'água, ao longo dos rios. As cidades onde nós estamos nesse momento são 2 exemplos disso, Florianópolis, Criciúma, mas os exemplos eles estão disseminados por todo o estado, nas proximidades de Criciúma, nas proximidades de Florianópolis e ao longo de todo o estado. E o que fazer diante de uma situação em que a ocupação está lá, a ocupação já se deu, a ocupação já ocorreu, ou então em que a ocupação ainda não se implementou, mas efetivamente se exigir um limite de afastamento como aquele previsto no Código Florestal, de 30 metros mínimo, pode ser algo incompatível com a realidade, impossível de se realizar. E aí é o que eu costumo dizer, é aí que entra a desmoralização da legislação ambiental. Quando o legislador pretende ser mais realista que o rei, impor limites de afastamento de 100 metros das margens do rio Itajaí-Açu, na cidade de Blumenau, por exemplo. Como pensar Blumenau uma desocupação de 100 metros às margens de cada lado do rio Itajaí-Açu? É absolutamente impensável, é inconcebível, é irrazoável. Então, para situações como essas, é que nós temos tanto a Lei 14.285, que prevê a possibilidade, a prerrogativa dada aos municípios de, observados determinados critérios, realizado o estudo socioambiental, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente, de diminuir aqueles limites previstos na legislação federal. E, da mesma maneira, a lei da REURB, e em especial a alteração operada nos artigos 64 e 65 da Lei 12.651 do Código Florestal Brasileiro, a possibilidade de, naquelas situações em que a ocupação está consolidada, em que se tem efetivamente, para efeitos da lei, uma área urbana consolidada, que se permita, então, a regularização com todas as consequências que daí advêm. A possibilidade daqueles proprietários, então, se tornarem infensos a uma ação desarrazoada, uma ação, às vezes, paradoxal, dos órgãos de controle, especialmente do Ministério Público. Então, eu acho que, basicamente, para fins de introdução, seria isso que eu teria a dizer, tentando traçar aqui um paralelo entre essas diversas leis, e fico, então, Cristina, à disposição para esse bate-papo, enfim, para uma conversa, uma discussão mais aprofundada sobre cada um dos temas. Marcelo, então, eu acho que é bem nessa linha da tua introdução, tá? Que eu acho que muitas das pessoas sentadas aqui hoje estão com um ponto de interrogação, e eu vou fazer justamente essa provocação para ele começar a discutir isso. A grande dúvida que se gera, então, a gente tem a 14.285, que permite, dentro do próprio Código Florestal, alterações das margens de APP.
Que conclusão que a gente chega? Que no momento que eu estou alterando dentro de um município a margem de APP, a APP não vai ser mais aquela conhecida por nós de 30 metros, ela vai passar a ser um outro número. Tá? E aqui, Marcelo, a gente tem... É uma pena que tu não tenha vindo conhecer, porque a gente queria te apresentar os diagnósticos que a SAT, que é a instituição que a gente está aqui, está fazendo. Né? O pessoal que está aqui já conhece, inclusive, a metodologia desenvolvida aqui por eles para fazer esse diagnóstico e as alterações. Mas se tu não conseguir vir em Criciúma, nós vamos te visitar em Florianópolis e apresentar essa metodologia aí para te poder conhecer e disseminar pelo Estado também. Mas, então, no momento que a SAT, por exemplo, contratada, apresenta esse diagnóstico, o município recebe esse diagnóstico lá, passa pelo conselho, ele aprova uma lei municipal, como tem acontecido nos municípios aqui ao redor de nós. Então, a gente já tem Orleans, que fez isso, tá? Siderópolis já tem lei municipal também, alterando as margens de APP, com base nesse diagnóstico. Então, e Nova Veneza também, tá? Então, a gente já tem esses municípios hoje com uma nova margem de preservação permanente, ok? Isso gera o seguinte questionamento, né? Eu já tenho imóveis, então, que com base nessa lei nova não estão mais ocupando área de preservação, porque ela não é mais considerada por lei como área de preservação, mas eu tenho imóveis que há muitos anos, e por todo esse histórico que tu contou, foram ocupadas indevidamente ou não, né? Por N motivos, ou mediante crítica ou não, mas foram ocupadas indevidamente. E aí, é o caso, então, de se fazer regularização fundiária desses imóveis que permanecem ocupando a APP e que não houve essa alteração? Esse é um dos questionamentos, né, que a gente vem se fazendo. Como fazer essa REURB? Se já poderia aproveitar, por exemplo, esse diagnóstico já apresentado, os municípios já contratou, e o próprio município encaminhar uma REURB nesses termos, né? Então, são pontos que a gente começa a levantar aqui a respeito de como isso vai funcionar a partir do momento que a gente já tem uma lei alterada. Eu não sei se já fez alguma reflexão a respeito disso, né? Se a Regina também quer colocar, porque ela também recebe os questionamentos e a Regina é da parte técnica, né? E outra questão também que é bastante levantada é o que fazer nas áreas que ainda não estão ocupadas, né? E que precisa, se vai ser reforestado, se quem vai permanecer lá tem alguma compensação a ser feita. Não é REURB, mas vai ficar no REURB, mas o que vai compensar para continuar lá, né? Bom, são questões bem intensas mesmo, né? Bem complexas. Eu quero ver se eu entendi, né? Vou tentando responder, mas se eu não tiver compreendido exatamente, Cristina, eu peço que tudo aí me corrijas. Eu acho que nós temos duas situações. A situação que é abrangida pela lei municipal e que e portanto, alcançada pelo diagnóstico, e ela escapa da área de preservação permanente, rigorosamente, não há necessidade de REURB. Porque, afinal, houve uma alteração do limite, a APP deixou de ser APP, de modo que a ocupação está regular. Essa é uma situação que me parece plausível de ser defendida. Por que eu vou regularizar o que não está mais irregular? E não está mais irregular, não porque eu quis, mas porque a lei foi alterada. É claro, pessoal, que nós estamos num ambiente, esse ambiente do direito ambiental, é um ambiente que sempre admitirá um contraponto, sempre haverá quem diga que não, que a lei só poderia valer para beneficiar o meio ambiente. Haveria, como está dito num ou dois acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, algo chamado de direito ambiental adquirido. Ou seja, a situação que se consolidou à luz da legislação anterior,
não seria alcançada pela nova legislação, a não ser que para beneficiar o meio ambiente. Eu respeito profundamente o entendimento contrário, mas realmente eu não posso concordar que o direito adquirido na área ambiental seja invocado apenas quando interessa para algum segmento. Porque quando não interessa, eles dizem que não há direito adquirido em matéria ambiental. Ora, se não há, não há. Nem para um lado, nem para o outro. Eu entendo que há direito adquirido dependendo do caso. Agora, aqui me parece que a solução ela se dá no plano da lei aplicável no momento atual. E a lei aplicável no momento atual é aquela que estabeleceu a metragem de APP de acordo com a 14.285 e, por conseguinte, na alteração da 1265, com base num diagnóstico socioambiental ouvido com o CONSEMA, o CONEMA, o CONDEMA. Me parece que esse foi o espírito do legislador. O espírito do legislador foi no sentido de permitir regularizar aquilo que é passível de regularização. E eu não estou falando em regularização fundiária, eu estou falando em regularização via legislativa. A Lei 14.285, que não foi declarada inconstitucional até o momento, e acho que nem o será, ela estabelece essa possibilidade. Oi? Marcelo, essa se vai ser declarada inconstitucional é mais uma pergunta. Então, se já quiser dar opinião aí, a gente quer saber. Tá bom. Mas só para fechar aqui o raciocínio, eu vou em seguida para essa. Na verdade, então, essa é uma situação que, para mim, é clara. Agora, vejam, eu não sou dono da verdade nem pretendo ser. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui pode sofrer críticas e pode ser que alguém venha e diga não. Era a PP antes, igual a torcida do Flamengo, né? O hino do Flamengo, tem homenagem a Cristine, que está de preto e vermelho. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez APP, sempre APP. Vai ter gente que vai defender isso. Vai ter gente que vai defender isso. Só que isso não se coaduna com o sistema constitucional. O sistema constitucional brasileiro prevê o princípio da legalidade. Se há uma lei federal passada no Congresso, sancionada pelo presidente da República, mas eu não gosto do presidente, o presidente era ditador, agora o outro é corrupto. Não importa, o sistema constitucional prevê que uma lei passada no Congresso e sancionada pelo presidente, se não declarada inconstitucional, ela vale. E a 14.285 vale. Até que alguém diga que ela não vale. E esse alguém ou é o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, ou é algum juiz em controle incidental. Enquanto isso, ela está valendo e as situações por ela alcançadas não necessitam de reurb. Essa é a minha posição. Claramente falando. Certo? Agora, e aí depois eu volto para a questão da constitucionalidade ou não. Agora, eu tenho lá uma situação, digamos, vamos falar em metragem que fica fácil. Digamos que a lei municipal tenha estabelecido nos razoáveis 15 metros. E os 15 metros são razoáveis de afastamento de cursos d'água em áreas urbanas. Eu sei que para quem é da área técnica, essa questão de falar em metragem, em número X ou Y, é muito complexa porque depende. Depende. 15 pode ser pouco, pode ser muito, mas nós da área jurídica, que sempre, eu pelo menos, sempre fui inconformado com a tentativa de se estabelecer limites ínfimos, como aconteceu no Código Ambiental de Santa Catarina, que se pretendeu lá estabelecer 5 metros de afastamento, porque aí eu acho que é um escárnio, e eu acho que é por atitudes como essa
à época da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que não se conseguiu jamais que se implementasse na área ambiental o que manda a Constituição no tocante à competência legislativa, que deveria ser a União, o governo federal enunciar a norma geral e cada estado suplementar de acordo com a sua peculiaridade regional. Sempre me pareceu que isso seria o mais razoável. Então, por quê? Porque 15 metros aqui em Santa Catarina é uma coisa, 15 metros na Amazônia Legal é outra. Ou 30, ou 50. Imaginem vocês 30 metros em São Paulo. Não é nada. Aliás, não é nada, não. Ao contrário, é muitíssimo, porque não se consegue. Então, eu sempre achei que se deixar a critério dos estados e municípios. Só que o problema é que quando um estado como o de Santa Catarina tem a oportunidade, vai lá e bota 5 metros na sua legislação. Aí realmente fica difícil de defender. Então, agora vamos supor, então, uma situação como essas. Eu tenho lá a lei municipal que se baseou na 1465, alcançando uma determinada situação, a ocupação que está a 15 metros do rio. Mas aí eu tenho uma ocupação que está a 10. Essa ocupação, esse núcleo urbano que está fora do alcance da lei municipal, esse precisa de REURB. Então, para mim, essa é a situação, com toda a clareza possível, embora, de novo, eu repita, o que eu estou dizendo aqui pode ser alvo de críticas. Mas, na minha concepção, aquelas áreas que deixaram de ser APP não precisam mais ser regularizadas, porque já estão regulares. As áreas que não foram atingidas, desde que configurem núcleo urbano, informal, consolidado, todas as características exigidas pelo Código Florestal, pelos artigos 64 e 65, precisa de REURB. Então, essa é a minha posição em relação a esse tema. Eu vi que a professora Regina fez aí uma colocação que, se eu bem entendi, e se eu tenho uma determinada área densamente ocupada, mas ali há alguns imóveis que estão ainda sem ocupação. Esses proprietários, ou mesmo possuidores, porque a realidade brasileira é da posse, ainda mais aqui no nosso estado, eles poderiam se aproveitar de uma ou de outra, tanto da lei municipal baseada na 14285, quanto da REURB? Eu penso que sim. Eu penso que sim, e aí eu me valho nesse ponto da opinião de ninguém menos do que o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, que são os órgãos que nós sabemos estritamente rigorosos no trato desse tema, até em alguns aspectos exageradamente rigorosos. Algumas questões não fazem muito sentido. Mas o próprio Ministério Público admite que não faz sentido deixar ali, regularizar uma ocupação, um núcleo urbano informal, mas deixar ali alguém que por alguma razão não ocupou, que esse alguém seja punido por não ter praticado o ato. E também, não só por esse motivo, mas especialmente pelo ganho ambiental. Qual é o ganho ambiental se eu ter uma área densamente povoada e um dente, vamos dizer assim, sem ocupação? Nenhuma. Então, me parece que também aqueles imóveis que não foram alvo de ocupação, que não possuem edificações, eles também podem ser alcançados pelos benefícios tanto da 14285 quanto da regularização fundiária urbana. Eu não sei se eu respondi esse primeiro bloco de perguntas, se era isso, Cristine, exatamente. Era exatamente isso, Marcelo. É um posicionamento que eu defendo também, tá? Eu acho que a gente está alinhado aí
Tá bom que ele foi meu orientador de mestrado, tá? Então é muito comum que eu pense muito parecido, mas a gente tem divergência em alguns temas, né, Marcelo? Mas acho que na questão aí da regularização fundiária e da 14285, esse ponto a gente pensa muito parecido. Mas eu estou curiosa, eu quero saber o que tu acha, por quê? E aí, qual é a nossa preocupação aqui? A gente tem uma preocupação tanto jurídica, né? Os municípios estão investindo dinheiro nesse diagnóstico, né? Aprovando as leis, quanto a própria tática que é. A gente está fazendo o diagnóstico, está vendendo esse diagnóstico, e daqui a pouco bem é declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal essa lei que todo mundo está entendendo como uma solução. Né? Eu acho que a gente que trabalha bastante tempo com a área de preservação permanente enxergou de forma muito positiva essa solução dada pelo legislador. Né? Depois do tema 1010 ali, veio essa situação de que é 30 metros em todas as áreas urbanas, vir alterando o próprio Código Florestal, bota por terra aquela discussão de é competência legislativa do município ou não legislar sobre isso. Não, o Código Florestal mesmo veio agora alterado e disse, olha, o município pode legislar e alterar. Que é um questionamento que eu tenho recebido também. Tá, Cristina, o Ministério Público não vai questionar essa lei? Ele não vai questionar esse diagnóstico? Tá, então, não, porque qual é a compreensão que a gente tem? E não, porque o próprio Código Florestal, o que ele se entendia que o município não podia legislar? Né? Quem não é da área jurídica via isso. O município não podia legislar porque não é competência dele, legislativa, legislar sobre isso. Só que agora o próprio Código Florestal foi alterado e ele próprio autorizou que o município, com diagnóstico socioambiental, fizesse essa alteração. Por isso que passa a ser legítimo, sim, essa alteração pelo município. Tá, pessoal? É importante que se entenda isso, porque o meu maior questionamento é insegurança, né? Há quanto tempo se tentou alterar Código Estadual e não deu certo? Criciúma já teve uma lei colocando como 5 metros, mandados de segurança, judicializações de matérias, e isso também não funcionou. E aqui a gente até tomou cuidado também com o nosso Ministério Público que tem acompanhado, tá? Os diagnósticos feitos, então ele está ciente, né? Como diz a nossa promotora, que é a doutora Diana, Cristina, eu não vou concordar com o resultado de diagnóstico, porque né, eu não tenho essa competência. Mas ela não deixa de estar de acordo com esse procedimento de fazer o diagnóstico e se alterar uma lei municipal, tá, Marcelo? Mas tem esse fantasminha lá no Supremo. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional, é isso? Exato. Mas perfeita a tua exposição, Cristine. É muito, muito clara e é bem isso. Pelo que a Cristine falou para vocês, não sobram muitos argumentos para uma arguição de inconstitucionalidade. Qual é o argumento que remanesce? É aquele argumento que virou aí lugar comum nos últimos tempos, especialmente quando não há argumento, que é o chamado princípio da proibição do retrocesso ecológico. Esse é o fundamento único que teria restado para atacar a Lei 14.285. Porque, rigorosamente, do ponto de vista da competência, a lei é federal, ela está lá, ela estabeleceu critérios. Não dá nem para dizer que propriamente haveria ofensa ao 225, porque ela está em consonância com o 225. A verdade é que a 14.285 trabalha com a realidade. É o que se tentou fazer em outros tempos. Aliás, se vocês pegarem a própria redação original desse parágrafo 10 do artigo 4º da 12.651, vão ver que já se tinha tentado. Na época, o presidente da República vetou. É que, na época, não se tinha realmente os critérios. Se relegava aos municípios a competência para estabelecer a metragem sem diagnóstico, sem nada. Hoje, a lei como veio, ela está infensa a qualquer argumento, exceto da proibição do retrocesso ecológico. E aí eu vou me permitir fazer uma digressão rápida sobre esse princípio. O que é o princípio da proibição do retrocesso ecológico? Em última análise, ele quer significar que qualquer alteração legislativa que represente uma diminuição na proteção do direito fundamental, na proteção
do meio ambiente, no caso, ela deveria ser tida por inconstitucional e deveria ser invalidada pelo Poder Judiciário. É um princípio que, na verdade, não nasceu no direito ambiental, ele acabou sendo trazido para o direito ambiental muito em função das discussões que antecederam a aprovação do Código Florestal. É um princípio que surgiu principalmente envolvendo questão de direitos humanos, direitos sociais. Pesquisar a jurisprudência histórica do Supremo, já se falava nele, o próprio ministro Barroso, em sede doutrinária, já defendia o princípio. Mas qual era o exemplo clássico da doutrina sobre proibição do retrocesso? Era a proibição constitucional da tortura. É vedada a tortura no sistema constitucional brasileiro. Amanhã ou depois vem uma emenda à Constituição, digamos, ou uma lei que viesse a permitir a tortura. Isso representaria um retrocesso social, um retrocesso do ponto de vista da dignidade humana, que seria inaceitável, por isso seria inconstitucional. E aí adaptaram o direito ambiental muito bem. Muito bem. Só que os autores que tratam desse tema, inclusive o ministro Barroso, hoje presidente da Suprema Corte, defendem o seguinte: só dá para invocar a proibição do retrocesso ecológico quando houver a extinção da política. Houve uma extinção da política florestal brasileira, digamos. Houve uma extinção das APPs urbanas. Se a lei, por hipótese, se a lei 14.285 viesse e dissesse: agora não há mais APP em áreas urbanas. Agora os municípios podem, a seu bel prazer, extinguir as APPs. Podem os municípios ignorar as APPs do artigo 4º. Aí me parece que seria o caso, sim, de invocação do princípio da proibição do retrocesso ecológico, porque eu estou extinguindo as APPs e, com isso, trazendo um prejuízo ambiental inaceitável. Não, porém, da forma como a 14.285 veio, dizendo que, olha, os municípios podem diminuir os parâmetros desde que realizem o diagnóstico, que é técnico, a promotora está coberta de razão, e que seja ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E ainda tem mais a Câmara Municipal de Vereadores e mais a sanção do prefeito, ou seja, todos esses órgãos, diagnóstico técnico, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Legislativo e Executivo, aprovam o novo parâmetro. Me parece que não há espaço aí para a invocação da proibição do retrocesso ecológico. Não acho tampouco que, salvo um ou outro membro do Ministério Público Estadual mais radical, a tendência dos promotores de justiça em Santa Catarina é essa mesma revelada aqui pela Cristine. Travasse aí, Marcelo, continua. Travado, continua. Não entendi, desculpa. Percebeu que travou um pouquinho, não? Falhou um pouquinho, desculpa. Tu percebeu que travou um pouquinho ou não? Ah, tá. Maravilha. Então, eu não acho que em sede de controle difuso de constitucionalidade nós vamos encontrar grandes problemas com isso, ao menos aqui em Santa Catarina. Eu acho que os promotores estão cientes da realidade. Muitos promotores já eram a favor da diminuição dos limites de APP antes das mudanças. Outros não eram, mas diante desse cenário concordam que não dá para querer ser mais realista que o rei. Então, nesse contexto, eu acho que não. Agora, resta o controle concentrado no Supremo. E aí, realmente, é uma incógnita. É uma incógnita por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal hoje tem uma tendência pró-meio ambiente
muito maior do que teve outrora. E essa mudança de chave me parece que se deu no governo Bolsonaro, em que a luta entre Poder Executivo e Supremo Tribunal Federal passou até dos limites, eu diria. O conflito entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário no governo passado extrapolou os limites. Eu não estou aqui acusando ninguém, responsabilizando ninguém, eu estou narrando um fato. O fato é esse. Supremo e Presidente da República não se entendiam. E é inequívoco que isso chegou aos julgamentos. Essa dicotomia chegou aos julgamentos e os exemplos estão aí para todo mundo ver. Eu não vou falar de outros exemplos, eu não vou falar sobre inquérito aberto, de ofício, eu não vou falar sobre nada disso porque não é minha área. Eu vou falar sobre os julgamentos na área ambiental. E nos julgamentos na área ambiental, isso se fez sentir de maneira significativa. E eu vou dar um único exemplo que é revelador. O Supremo Tribunal Federal, que pouco tempo antes havia rechaçado a incidência do princípio da proibição do retrocesso ecológico, quando do julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade movidas contra o Código Florestal, esse mesmo Supremo, por unanimidade de votos, reconheceu a inconstitucionalidade de uma resolução do CONAMA que revogara resoluções do CONAMA anteriores sobre APPs. Essa decisão, com todo o respeito à Suprema Corte Brasileira, e eu tenho o maior respeito pela Suprema Corte, mas não foi uma decisão técnica, não foi uma decisão jurídica, não foi uma decisão constitucional, porque a decisão partiu de uma premissa equivocada. O Supremo diz, lá no julgamento da DPF, relatora ministra Rosa Weber, que, ao se restabelecer, por exemplo, essa que nos toca tanto aqui no litoral de Santa Catarina, a CONAMA 303, que estabeleceu uma faixa de 300 metros da linha de pré-mar máxima, como a APP, ao se revogar essa resolução, se estaria aniquilando a defesa florestal do litoral brasileiro. Foi mais ou menos isso que está dito no acórdão da DPF. Quando, na verdade, não é assim, na medida em que o próprio Supremo chancelou a norma da lei florestal, lei, não resolução, que defende as APPs situadas nas restingas como fixadoras de dunas. Então, a resolução CONAMA 303, ela já era para estar revogada. Não precisava de um ato do CONAMA, um ato capitaneado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e aí está, a meu ver, a resposta para essa resolução ter sido aniquilada. Está na questão política e não na questão técnica, data máxima vênia do Supremo, é que o Supremo entendeu por invocar o princípio da proibição do retrocesso e, portanto, desdizer o que havia dito no julgamento das ANIs do Código Florestal. Agora, voltando aqui, embora haja uma tendência hoje do Supremo a proferir decisões em matéria ambiental, e houve aí até uma pauta que o próprio Supremo intitulou de pauta verde, o que é perigosíssimo. Perigosíssimo. O Supremo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dar cor, nem adjetivar nenhuma pauta. Cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir conforme a Constituição. As decisões ali, algumas delas até muito interessantes, envolvendo mudanças climáticas, há uma tendência do Supremo em decidir a favor, digamos assim, ou em prol, ou mais em direção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Apesar disso tudo, eu não acho que exista clima para uma declaração de inconstitucionalidade da 14285. Por que não há clima? E vejam, tudo que eu estou falando é no terreno das hipóteses.
Eu não tenho bola de cristal. Se tivesse, né, iria com certeza mudar de ramo, né, iria para o mercado financeiro, ver quanto é que vai dar o dólar amanhã ou depois de amanhã. Mas o meu sentimento é de que não há hoje clima para uma declaração de inconstitucionalidade da 14285. Por uma razão muito simples, ela está funcionando e está funcionando no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, municípios estão se organizando para adequar a sua realidade à lei. Então, em Santa Catarina, a Cristine citou alguns exemplos, dá para vir mais para o sul, vamos chegar aqui, Laguna, Garopaba, viemos para Florianópolis. Os municípios estão, Blumenau para o norte, Itajaí, Joinville, todas as cidades estão se adequando. E ela está funcionando. Então, o reconhecimento da inconstitucionalidade da 14.285 seria trágico para a sociedade brasileira. Por essa razão, se tivesse que apostar, embora eu não tenha bola de cristal, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria na manutenção da 14.285. Não é só o meu desejo, esse é o meu desejo também, mas é o meu sentimento de que nem no plano do controle difuso de constitucionalidade, ao menos aqui no Estado, nem no plano do controle concentrado, devemos ter surpresas indesejáveis no tocante à manutenção da Lei 14.285 no ordenamento jurídico. Tá ótimo. Pessoal, vocês querem fazer perguntas? Por favor. Meu nome é Thiago, sou engenheiro florestal da Fundação Meio Ambiente de Tubarão. E o meu questionamento é o seguinte: a gente vê que em vários municípios, né, ocorre a canalização dos cursos d'água, passo dentro do área agora consolidada. Essa canalização, a gente vê que algumas minutas de lei, até a própria lei que já foram publicadas, trata como descaracterização da APP, né? Eu queria saber se essa descaracterização da APP, que ela vai deixar de existir, né? Ela entra no princípio do retrocesso ecológico? É legal isso que está sendo feito? Marcelo, conseguiu ouvir bem? Consegui ouvir bem. Olha, Tiago, obrigado pela pergunta. Assim, a questão da descaracterização, ela é uma questão técnica. Claro que a consequência é jurídica. A gente vai atribuir consequência jurídica a uma constatação. O que diz a lei florestal? O que diz o Código Florestal Brasileiro? Fala em área de preservação permanente, aquela coberta ou não por vegetação nativa, que conserve as suas funções ecológicas. Então, toda vez que o curso d'água, lamentavelmente, ou não, enfim, mas fato é que ele foi canalizado. E aí uma canalização, que eu sempre costumo dizer, uma canalização que tenha sido feita em prol do interesse público. Não é aquela canalização que o sujeito vai lá, o proprietário, canaliza, e depois ele diz, opa, agora perdeu a função ecológica. Não tem mais APP aqui. Evidente que essa é uma prática que é vedada pelo direito. O direito veda alguém se beneficiar da sua própria torpeza. Essa é uma atitude torpe que deve ser rechaçada. Mas há situações, como aqui em Florianópolis há um exemplo que é emblemático, que eu conheço muito bem, porque desde criança eu frequento aquela região, que é o chamado Rio da Bulha, que até hoje é rio, mas que há muitos anos ele não exerce qualquer função ecológica, que fica ali, é aquele elemento hídrico que passa, que atravessa a Avenida Hercílio Luz, uma das principais vias de acesso ao centro de Florianópolis. E ali, desde que eu era criança, infelizmente já faz bastante tempo, aquele elemento hídrico já não tinha qualquer utilidade ambiental. Tanto é que ele era revestido por argamassa no seu entorno, até que em 2008, 2009, ele foi coberto. Então, numa situação como essa, me parece que realmente não há mais que se falar em APP.
Agora, situações em que é possível a recuperação, é possível dotar o elemento hídrico de função ecológica, essa deve ser privilegiada, sim, porque a lei não pode beneficiar o ato torto. A lei tem que proteger o meio ambiente, mas também as relações jurídicas consolidadas. Né? Então, me parece que esse é o norte. Agora, quem vai dizer não somos nós da área jurídica. Né? Vão ser os engenheiros, os técnicos, os biólogos que vão lá e vão dizer, olha, aqui realmente o benefício ambiental não existe mais e não é mais possível de ser alcançado. Porque se ele for possível de ser alcançado, deve ser perseguido. Thiago, tu tens hoje, né, a gente tem uma recomendação, né, do Ministério Público, né, enunciados, na verdade, não é recomendação, enunciados do Ministério Público que já chegam a essa conclusão, então, onde o rio está canalizado, já está descaracterizada a faixa de preservação permanente. Mas também o que a gente tem visto aqui de resultado dos diagnósticos, tá? Não tem como saber isso, não é uma receita de bolo, né, nem matemática, mas a maioria dos diagnósticos, onde está canalizado, chega à conclusão de que lá não é mais faixa de preservação permanente, e sim apenas uma faixa sanitária para a manutenção dessa canalização. Tá? Então, tu já tens hoje um norte para essas questões, né? Doutora, vamos falar do PRAD? Vou deixar fazer o questionamento. Eu estou com a procuradora do município aqui, tá, Marcelo? E a gente tem enfrentado algumas já perguntas, assim, entre nós, né, doutor, trocando ideia a respeito das consequências jurídicas de algumas situações. Então, professor, a nossa dúvida é em relação ao que já existe, os PRADs em execução. Não em relação ao reúbe, mas só em relação ao diagnóstico mesmo, né? Como vamos proceder com esses PRADs em andamento? Fico pensando que o exemplo seria o seguinte, né? Já existe um TAC, né? Uma sentença condenando a fazer um projeto de recuperação, a faixa de preservação é de 30 metros, e de repente o diagnóstico altera, numa sentença já com condenação, ou num TAC já realizado pelo Ministério Público, que essa faixa não é mais 30, ela passou a ser 20, ou 15, ou 12, 5, né? Ou 5, para não tratar os números cabalísticos aí, 15, né, que sempre é o número preferido. Então, qual é a consequência jurídica que se teria em relação a esses PRADs? Também fico imaginando que vai depender muito de vários casos, né? Está executado ou não está executado, está licenciado ou não está licenciado esse PRAD, a gente já começou a executar, não começou a executar, então são várias questões que eu acho que vão estar ao redor disso, né? Tu nos ouviu? Tá chutando? Ah, que não estás olhando para mim? Agora estou olhando para ti. Eu fiquei esperando se era para eu falar. Eu fiquei pensando, nossa, Marcelo, acho que ele não tão difícil, que ele não sabe nem responder. A pergunta de fato é difícil. A pergunta de fato é difícil, mas não foi isso, não. É difícil, a excelência do nosso palestrante, né? A gente não dá fácil desafiar ele, né? Mas vamos lá, mas realmente complexo. Mas eu penso o seguinte: na verdade, a gente tem que ter coerência naquilo que a gente sustenta. Eu sempre defendi, a Cristine sabe, ela também acho que pensa da mesma maneira, que a REURB ela é aplicável mesmo diante de uma sentença transitada em julgado. Por quê? Porque o legislador, na verdade, assim, se levou uma situação ao judiciário à luz de uma lei da época, e qual é a função do judiciário? É a pacificação social. O judiciário deu a resposta dele, agora sobreveio uma nova norma, sobreveio uma nova legislação. Faz algum sentido não observar essa nova norma simplesmente porque houve coisa julgada? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que é banal, hoje é banal, mas durante muito tempo se discutiu, que era a questão envolvendo a investigação de paternidade quando não havia o exame do DNA. Muitas ações de investigação de paternidade foram julgadas improcedentes porque não existia o DNA ou o DNA não era acessível a todos. E aí depois
Anos mais tarde veio o exame do DNA, o DNA passou a ser feito pelo SUS, e aí as pessoas perguntavam o que vale mais, a sentença transitada em julgado dizendo que fulano não é pai da criança, ou a possibilidade dela rediscutir e provar através de um exame que ela é filha daquele pai. Então, eu sei que o exemplo pode parecer extremo, mas rigorosamente é a mesma coisa. A coisa julgada, que é um dogma do direito brasileiro, ela não é intangível. Ela não é absoluta. Ela pode ceder diante de situações em que se faça necessário adequá-la à nova realidade. Então, me parece que essa é uma situação... E aí eu vou ser muito honesto. Eu, quando me deparei pela primeira vez com essa teoria de relativização, estava fazendo mestrado ainda, de relativização da coisa julgada, eu fiquei muito contrariado, mas depois, pensando melhor, e aí no meu doutorado eu defendi cabalmente a possibilidade excepcional de relativização da coisa julgada, excepcional quando ela colidir com outros direitos fundamentais, e parece que aqui nós estamos diante de um caso. Houve uma coisa julgada, ou um TAC que seja, TAC menos ainda, porque não tem força de coisa julgada, mas houve uma situação que se consolidou à luz de uma realidade. Eu tenho outra realidade hoje. Eu não posso rever essa realidade? A coisa julgada, porque quando eu estudei, eu sou bem mais velho que a Cristine, embora uma vez eu tenha feito uma brincadeira com ela em Criciúma, que nós éramos contemporâneos, ela não gostou, mas quando eu estudei direito, a coisa julgada transformava o preto no branco. Se o juiz dissesse que o preto era branco e ninguém mais discutia. Isso mudou. Então, eu tenho uma sentença que condenou alguém à luz de uma legislação. Essa legislação, ela recebeu um novo tratamento, essa situação recebeu um novo tratamento legal, eu não posso ignorar isso. O direito não pode estar alheio à realidade social. Então, eu entendo que sim, é possível rever as situações mesmo cobertas pelo manto da coisa julgada. Vai ter aqui para a prefeitura dificilmente, né? É claro, gente, de novo, é claro, ainda mais nesse terreno que nós estamos, que é um terreno altamente conflituoso, sempre haverá alguém que irá dizer totalmente o contrário do que eu estou dizendo. Eu não sou dono da verdade. Agora, eu tenho as minhas razões para defender o que eu estou defendendo. E eu estou defendendo com base numa argumentação que é coerente com tudo aquilo que eu defendo. Então, eu defendo que não há princípio, não há direito fundamental, essa é a minha tese de doutorado, né? A Cristine conhece, está publicada. Não há direito fundamental absoluto. Nenhum direito fundamental é absoluto. O meio ambiente equilibrado não é absoluto, assim como a coisa julgada não é absoluta. Toda vez que houver colisão entre direitos fundamentais, há que se ter ponderação, razoabilidade, proporcionalidade e, mediante fundamentação, o intérprete, no caso o juiz ou o administrador público, vai ter que decidir. Os americanos falam, eu adoro a expressão dos americanos, balancing, que é bem isso. Eu vou balancear, eu vou sopesar e vou decidir em prol de um direito em detrimento no caso concreto. Essa é a construção minha de uma vida e por isso eu tenho condição de dizer isso aqui. Posso não estar coberto de razão, posso receber críticas, pode ser que isso seja levado ao judiciário e não seja aceito, mas numa democracia que nós ainda pretendemos que somos, né, apesar dos pesares, eu me reservo o direito de continuar defendendo as minhas ideias. E são muito boas, aliás. Obrigada. Agora, olhando para mim... Melhorou, né? Mas ele é muito bom, tá, gente? Só para confirmar. Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma provocação aí da área de autos de infração e fiscalização. Doutor Marcelo, eu também estou vendo gente aqui. A gente vai trabalhando e vai surgir questionamentos, né? Basicamente na rua mesmo, nos corredores onde a gente está, e vamos levantando ideias.
Doutora, quer também fazer um questionamento? Então, começando nessa parte aí do auto de infração, né? Vou dar um exemplo que a gente está lidando na prática com isso, né? Eu estou como assessora jurídica da diretoria de meio ambiente e vou dar um caso prático que nós estamos discutindo lá. Uma pessoa, ela fez um depósito de resíduos lá no APP. Então, foi lavrado auto de infração, como medida compensatória, ela vai ter que fazer o projeto de recuperação. Então, ali na parte da negociação, pagamento da dívida, do valor da multa e tudo mais, entra a pergunta do profissional que foi contratado para defender essa autuada. Doutor, a gente pode aguardar até o início do ano que vem, ou quando for, então, publicada a lei, para fazer esse projeto de recuperação da área? Mais valente do que quando ele recebeu o auto de infração, a APP estava numa determinada metragem e ele quer, então, aguardar o diagnóstico na esperança de que venha a se reduzir essa área de abrangência da APP, né? Então, a gente fica lá se perguntando, né? Como é que a gente vai lidar com esse caso prático, né? Este e vários outros que virão, né? A questão da vai retroagir, não vai retroagir. Marcelo, e deixa eu complementar a pergunta dela, porque ela está colocando uma situação onde já ocorreu a infração, né? Então, na verdade, já houve a fiscalização, o órgão ambiental já foi lá. Mas será também que é razoável hoje, e a gente tem feito essas discussões com as fundações aqui, é razoável, na iminência do diagnóstico socioambiental já contratado, já iniciado um movimento pelo município para fazer uma alteração das margens de APP, que o órgão ambiental permaneça fazendo essas fiscalizações, ou ele poderia aguardar agora em função... Aí eu não sei para onde eu olho, eu estou igual as câmeras da Globo, entendeu? Aguardar esse resultado do diagnóstico, porque não teria razoabilidade, né, do órgão ambiental, de repente, embargar uma atividade, ou largar uma auto-infração, ou exigir um prazo, como a gente está conversando, numa área que a gente sabe que daqui a 6 meses não vai ser mais APP, né? Tem essa certeza? Não tem. Mas a gente tem aí um grau de razoabilidade para se enxergar esse cenário, tá? Então, eu acho que esse é o contexto. Quer complementar? Estou olhando assim, é tudo. Não, é que eu acho que ele quer complementar, tem alguém levantando a mão, não sei se quer complementar a pergunta. Vamos lá. Por que essa área vai deixar de ser a metragem original, se ela estava sendo ocupada para resíduo? Então. Por que ela o cara vai esperar, aquilo ali vai ser consolidado, vamos considerar consolidado, vamos usar a regra, a exceção da regra para virar uma regra? Então, é o nosso raciocínio, tá? Que a gente está fazendo aqui, e é uma matéria nova, tá? Então, alguns de vocês, eu acho que estão olhando sobre a APP e REURB, mas é essa alteração da 14285, a gente fala um monte de número de lei aqui, Marcelo, tá? Mas eu tenho um monte de técnico aqui, entendeu? Então, deixa eu tentar traduzir para o techniquez, né? Que a gente fala bastante juridiquez. Hoje, o Código Florestal autoriza que se faça esse diagnóstico, que o município altere a margem de APP. Então, onde era 30, naquele caso ali, que estava colocando resíduo dentro da margem de 30 metros, tá? Se esse resíduo tiver a 20 metros do curso d'água e o diagnóstico daquele curso d'água disser que agora a APP dele não é mais 30, ela virou 15, esse resíduo a 20 metros está regular. Não, mas não é justamente isso que a maioria queria que houvesse, no caso não estava sendo ocupado. A gente entende que seria uma regularização daquilo que já está existindo, né? E não ampliar aquilo que não foi usado. Então, mas não é mais a APP onde aquele resíduo está, entendeu? Não entendi, mas por que não é mais? Mas o estudo ele permite. É isso que vai dizer. Não, entendi. Eles estão dando contraponto, já tenho certeza que ali é o órgão ambiental, tá? Eles já estão. E eu vou te dizer. Não se tem certeza que a lei municipal vai ser alterada. Tá? E aí eu vou ser obrigado a. Eu sou obrigado a, nesse caso, dizer o seguinte: não há um direito ainda. Há uma expectativa de direito. Veja, o diagnóstico, eu não sei em que pé que está o diagnóstico, mas não está nem concluído ainda. Não. Ele vai ter que passar ainda pelo conselho. Né? Ainda tem uma série de etapas a ser concluídas. Eu acho
Eu acho, sinceramente, precoce se considerar uma expectativa de direito já um direito. Agora, sobre a pergunta da doutora ali, da colega, poderia, talvez, se eu fosse o advogado do caso, eu fizesse, mas também, se a senhora me negasse, eu provavelmente iria me conformar com isso. Poderia fazer um pedido de suspensão do processo até o advento, até a conclusão do diagnóstico, em função da razoabilidade, da possibilidade de mudança. Mas, se a senhora me disser, não, porque essa é uma análise discricionária do órgão, eu provavelmente ficaria por aí, não iria nem recorrer ao judiciário. Por quê? Porque tem uma outra questão que a gente não pode esquecer nesse contexto. Nós estamos falando de responsabilidade administrativa. O auto de infração, ele é válido. A infração, ela ocorreu. À luz da legislação vigente, nós estamos falando em reparação do dano. Reparação do dano, ela pode não ter que ser necessária em função da mudança do regime da PP. Mas a infração, ela ocorreu, então eu acho que os processos administrativos devem prosseguir. Agora, se tiver uma situação excepcional, que alguém chegue para a senhora com requerimento, dizendo, olha, nesse caso aqui, tudo leva a crer, tudo indica, eu pugno pela suspensão do processo. Claro que, como a senhora mesmo já antecipou, vai vir uma porção atrás desse. Por isso tem que ter muita cautela na tomada de decisão. E, principalmente, como é que o Ministério Público pode encarar isso? Porque o Ministério Público pode encarar, o município já está aplicando a lei, sem nem o diagnóstico estar concluído. E aí, daqui a pouco, isso estremeceu uma relação que, até onde eu estou vendo hoje, está boa, né? Então, a gente tem tido posicionamentos diferentes, tá, Marcela? Tanto dos ministérios públicos, então tem promotores entendendo nas ações civis públicas deles, nos inquéritos civis, que vale a pena guardar, o próprio Ministério Público também tem tomado essa postura, os meus inquéritos eu vou guardar o diagnóstico. Eu tenho um do sangue, uma ação civil pública, o promotor pediu para suspender, aguardando o diagnóstico de situação legal. Tá? É uma situação. Eu tenho outros municípios aqui onde o órgão ambiental também disse, olha, eu não vou lavrar auto de infração enquanto não houver o diagnóstico, porque ele está contratado, já existe uma expectativa de que isso vai ter uma mudança em breve. Mas tem o contrário também, né? Então, não, eu entendo que a lei está vigente, eu vou autuar, e a nossa promotora de Criciúma, por exemplo, ela quer TAC, a resposta do TAC até hoje, senão eu vou seguir com a ação civil pública, eu não vou aguardar diagnóstico. Então, a gente tem tido os dois posicionamentos aqui. É discricionário. Eu acho que o município, é temerário o município não dar andamento. Eu acho temerário para o próprio município de ele acabar sendo responsabilizado. Mas, eu repito, é uma análise discricionária e, eventualmente, um requerimento bem fundamentado, ele pode ser aceito. Agora, rigorosamente, de novo, né, é responsabilidade administrativa. O ato ilícito foi causado. O ilícito administrativo, ele foi praticado. Nada vai apagar esse ilícito administrativo. Não vai, pode até não haver a penalidade depois, mas a reparação do dano. Mas a multa, se for imposta, ela é devida, porque o ilícito ocorreu. Só para, assim, ele fez, eu me pergunto, mas será que isso não seria estar valendo isso da própria torpeza, né? Ele foi lá e danificou 30 metros, aí o diagnóstico nos traz agora uma perspectiva de 10, 15, 5, enfim, e ele vai, então, propor um prazo de 5, de 10 e não de 30, que ele veio lá danificar, né? Então, isso me causa, assim, uma preocupação. Estaria se valendo da própria torpeza? Não estaria? Por isso que eu acho que é caso a caso, né? É uma análise discricionária caso a caso. Né? E como é que Tubarão está fazendo? Hã? Como é que está lá em Tubarão? Tubarão está iniciando agora o estudo. A gente já vem aqui, justamente aqui. Mas sempre lembrando que infrações, a lei vigente ainda pode... Eu acho que a essência, pessoal, se me permitem, assim, ó, de novo, é o que eu falei no início, sabe? Quando eu falei para vocês aqui
na desmoralização do direito ambiental. Quando é que a gente se desmoraliza? Em qualquer setor da vida, né? Quando é que a gente se desmoraliza? Quando a gente parte para o radicalismo. Quando parte para um radicalismo, ninguém respeita. Ninguém te respeita. O sujeito que é radical, que é... Então, assim, da mesma maneira que eu defendo que essas situações de curso d'água canalizado, subterrâneo, onde passa uma rua em cima, né, não podem mais ser objeto de formação de APP, eu também não acho que deva se radicalizar a ponto de invocar uma expectativa de direito a seu favor. Porque daí tu cai no descrédito também. Não, mas peraí, e se o diagnóstico não passar? Se o diagnóstico não passar, a gente perdeu esse tempo todo e o sujeito vai ter que recuperar os 30 metros. Agora, de novo, não excluo a possibilidade, num caso extremo, uma situação que vá mudar radicalmente, que seja assim, que tudo leve a crer que vai ser aquilo ali, aquele cenário mesmo, uma suspensão. Uma suspensão, sei lá, suspende por 6 meses, né? Vê o que dá daqui a 6 meses, sempre com o risco de que um outro vai vir, mas naquele lá foi suspenso, eu também quero para o meu. Então, na administração pública, assim como no judiciário, tem que tomar cuidado com isso, porque, né, o precedente é muito difícil. Mas eu, a princípio, tendo a achar que deve se manter os processos em andamento. Pessoal, mais perguntas? Tem uma pergunta. Eu entendo essa visão de vocês de verem com bons olhos essa nova legislação, essa permissão de alteração da lei pelo município. Em muitos casos, eu não consigo enxergar esse lado positivo, mas eu tenho uma preocupação muito grande com relação à não existência de nenhum marco temporal para isso. E o que tem nos questionado bastante na prefeitura, diante dos resultados do diagnóstico, é justamente isso. Hoje não é uma área urbana consolidada. Então, hoje a lei está 30 metros. Está se incentivando, isso eu tive acontecendo nas conversas entre empresários, empreendedores, enfim, que se ocupe áreas que não estão consolidadas. Já corri sozinha aqui, né, Marcelo? A gente está na nossa cidade, né? Então a gente sabe como a coisa funciona. Sabe a realidade? Está incentivando a ocupação das áreas urbanas que hoje não estão consolidadas, para que elas passem a ser consolidadas. Então, assim, aonde que vai ser a APP de 30 metros? Tirando 130 metros como uma base, né? Onde que vai se aplicar? Porque hoje aqui não é consolidado, mas então se eu ocupar vai passar a ser consolidado, então não vai ser 30 ali. Então sempre vai ter um benefício à ocupação, parece, assim, né, pelo formato que ficou a legislação. Como ela não tem um marco do que está ocupado de hoje para trás, a partir de agora vai ser assim, não, ela permite essa atualização dessa mancha de ocupação urbana e que novas áreas que hoje são APPs deixem de ser APPs ad eterno, assim, né? Não tem eu não sei se vocês são mais da área do direito. Eu estou entendendo de alguma forma algum critério para isso. Então, eu tenho um olhar em relação a isso, tá, Rafa? Eu acredito que existe sim um parâmetro, tá? Porque o parâmetro, eu só posso fazer, a premissa é que eu só possa fazer alterações de área de preservação permanente onde é área urbana consolidada, tá? E vocês conhecem os requisitos para se tornar área urbana consolidada, são vários, inclusive mais restrito ainda hoje com a questão da caracterização em quadras e lotes, porque isso não é muito simples de se urbanizar nesse ponto e nesse nível sem fiscalização na área rural. O que vai ter que acontecer? Vai ter que acontecer um fortalecimento dos municípios, tá? E aí a gente acredita que a gente está na Suíça e não no Brasil, tá? Que os municípios atuem da forma da fiscalização preventiva de ocupações irregulares, né? Só vai acontecer uma área urbana consolidada, ocupada irregularmente daqui para frente, se a gente não tiver uma fiscalização contundente em cima do que vai se estabelecer a partir do diagnóstico. E eu acho que vai ficar muito mais fácil para os órgãos ambientais, e aí vocês estão lá sofrendo na pele isso,
é o tempo de fiscalização, porque a gente não tem equipe, a gente sabe da deficiência, a gente sabe da demanda de trabalho dos órgãos ambientais e a dificuldade que é tu conseguir fazer essa fiscalização. Então, no momento que você não tiver mais se preocupar em fazer auto de infração, em área consolidada, tubulada de 5 metros, porque já está resolvido na lei municipal, tá? Então, boa parte dos casos em que vocês tinham que atuar, e que talvez vocês também não concordassem, né, já vai estar resolvido com essa lei, dá para ter o olhar. Em princípio, a gente precisa de alvará para construir, a gente precisa de licença ambiental para empreender, né? A gente não, uma área consolidada, ela não se torna ocupada regularmente da noite para o dia. Então, para isso acontecer, vai ter um fechamento dos órgãos municipais, né? Então, pode acontecer? Pode. A gente sabe que a gente está num país com dificuldades, né? Políticas, com favorecimento, com tudo isso, tá. Mas eu acho que isso já foi uma realidade muito pior, tá? Eu acho que hoje os órgãos têm conseguido atuar. Se a gente for perceber, é muito difícil hoje tu ocupar uma área de preservação permanente sem autorização, já não é uma realidade. Então, realmente, a gente está falando de áreas consolidadas há algum tempo já. Tá? Então, eu olho positivo, porque a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir trabalhar da forma como deve ser, né? Então, é daí que a gente tem que partir, né? Por isso, esse olhar é positivo. Mas a Regina também, acho que tem uns depoimentos, porque a gente, quando a gente tem município menor, né, Regina? Eu entendi o questionamento da Rafa, foi na questão de definir o diagnóstico socioambiental. Quando a gente estava falando de diagnóstico socioambiental, a gente definiu a área urbana consolidada. Mas ficou uma área de fora que daqui 10 meses ou um ano, sei lá, vai ser um loteamento. Então, por que aquela área não entrou no estudo se futuramente ia ser um loteamento? Né? Isso Aí entra no que vocês estavam falando anteriormente, né? Pode ser feito uma auto-exploração, pode ser feito, mas daí a reparação pelo diagnóstico vai passar a ser uma área urbana consolidada. Então, vale a pena para a pessoa. Ela vai pagar uma multa, mas ela vai adquirir um espaço que antes ela não poderia usar. Ela vai dar ilegal, porque primeiro que ela não vai poder construir naquele local, levando em consideração que ela não é urbano consolidado. Mas quando passar a ser, ela vai poder regularizar. Aí entra nessa... mas aí eu acho que a gente está tratando, não sei como é que o Marcelo está pensando ali, né? Mas a gente está tratando da exceção, né? Eu não acredito que todo mundo está praticando regular, crime e tal, sabendo que tudo isso vai se consolidar. Que tem malandro no mundo, eu não tenho dúvida, mas não me parece que é a regra geral, né? O que eu lamento, assim, eu vi isso, é porque, né, às vezes a gente subestima até a capacidade humana, né? Nunca me ocorreu isso, até porque o espírito da lei não é esse, o espírito da lei é justamente trabalhar com o que existe hoje. Como foi o espírito da lei da REURB? Trabalhar com o que existia até o ano da edição da lei. Agora, é claro, o problema é a natureza humana. Essa é uma variável que nem o legislador da Suíça consegue controlar. A atividade brasileira é boa, né? E aí a gente tem que trabalhar com a realidade mesmo e tentar combater os maus exemplos para que eles não se disseminem, né? Porque o objetivo do legislador nunca foi esse. Nunca foi incentivar. Foi trabalhar com o que existe, né? Mas não é aqui em Criciúma, não, tá? A gente estava só brincando. Tá? Eu tinha lá no Amazonas. Acontece isso. Aliás, o Marcelo também é um fã de Nova Veneza, né, Marcelo? Eu sou fã. Sabe que, aliás, eu estive na Itália agora, né? A gente fez um convênio novo lá com a universidade, e eles falaram muito de Nova Veneza. Eles pesquisaram sobre a colonização em Santa Catarina e falaram muito. Eles disseram, nossa, tem até uma gôndola lá. Eles tem naquele restaurante, eu já fui. Então, você tem que conferir as novas faixas de preservação permanente. Na próxima ida aí, eu quero estar lá em Nova Veneza, no Dom Marco. É Dom Marco, né? Não, Casa do Chico. Casa do Chico. Pois não. Será que pode ter algum decreto estipulando um marco, com a decisão do STJ, até a própria 14285, ou vai ser realmente o diagnóstico em si de cada cidade?
O marco para 14285? Não, o marco para o diagnóstico está atuando em termos de verificar qual é a área A consolidada. marca de definição da área. Ali nós vamos consolidar, Marcelo, porque Se pode surgir aí. Pode surgir aí, então, o marco. Definindo um Nada impede. Seria uma Eu acho forma, talvez, essa definição. Né? seria uma forma de coibir isso que a colega mencionou ali, né, Rafaela, né? Assim como foi em 2016, que o decreto de Minha Casa Minha Vida, se não me engano, que aí também foi usado depois para o REURB É 2016, a REURB, né? A REURB é 17, né? A REURB já é nem 17, 17, mas o 2016. decreto de 2016, aproveitando, né? E, inclusive, tem uma discussão a respeito do marco para a regularização de áreas de preservação permanente, tá? Porque como é uma alteração do Código Florestal de 2012, tá? Então, quando a gente está falando de REURB em APP, tá? O marco pode ser considerado 2012, seria um marco de segurança maior. Pode se pensar por aí. Mas o diagnóstico não tem. Não, o diagnóstico não tem, mas eu acho que a Regina tem até depoimentos a respeito disso, assim, Marcelo, que a área consolidada, por exemplo, o contrato de diagnóstico é feito em novembro, né, se faz um estudo em dezembro, e de repente tu percebe que se a gente for dar um Google hoje, em janeiro, já se mudou toda a consolidação, entendeu, de determinadas áreas. Então, quando o técnico vai a campo, aí a criatividade realmente é grande, tá? E o tubulado que não tinha, que do dia para noite tubulou, isso é normal, né? Tubulação na madrugada, entendeu? Porque o diagnóstico vai chegar. Não é só a casa que é construída, a gente viu muito com o tubulado. Tubular rico do dia para noite, pode dizer que aquilo já não era mais a defesa. Bom, gente, mas acho que tivemos, né, Regina, uma tarde bem produtiva, tá, Marcelo? Está desperdoado aí de não ter vindo presencialmente, acho que deu para a gente discutir bastante coisa mesmo nessa forma híbrida. Pessoal, mais alguma pergunta? Fico muito feliz, Cristine, de ter conseguido te atender o convite de vocês, né? Muito feliz mesmo, porque eu não estava me sentindo bem, mas são ossos do ofício, mas felizmente acho que a gente conseguiu aqui de alguma maneira, né, ter uma conversa prazerosa, pelo menos para mim, prazerosa e produtiva. Tá bom? Não, várias câmeras da Globo aqui no Rio, a gente olha por ali, olha por aqui, todo mundo se enxerga, tá? Então, ficou tudo certo. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, pessoal, uma boa tarde, Regina, tudo de bom, felicidades aí a todos. Obrigado. Beijão, Cristine. Até a próxima.